né, de lá, e sempre que eu ia no Maranhão eu trazia uma quantidade. E a pastora lá da igreja é lá de São Luís, e ela quis fazer algum tempo atrás o aniversário da filha dela e queria dar de lembrancinha o Guaraná Jesus, uns pequenininhos que tem, porque ele é cor de rosa. Então a filhinha, né, aniversário da filhinha, queria o Guaraná Jesus porque é cor de rosa. E aí eu estava no Maranhão, ela falou que queria que eu trouxesse, mas era uma grande quantidade, né? E eu cheguei no aeroporto com aquele tanto de Guaraná Jesus, né? Com aquele excesso de bagagem, eu falei, agora eu vou ter problema. Só que eu lembrei que tinha um irmão de uma das igrejas que eu prego lá, que trabalhava lá na companhia aérea, né? Falei, conheço a pessoa certa no lugar certo, né? E aí esse irmão agilizou tudo e eu consegui trazer todo aquele contrabando. Não era contrabando, era só excesso de bagagem. Consegui trazer todo aquele excesso de bagagem, aquele tanto de Guaraná Jesus, né? E eu uso essa ilustração para mostrar como que é bom você conhecer, né, aquela pessoa certa no lugar certo. Você tem moral com alguém. Aquele dia que você chega no banco que tem 787 pessoas, está lotado, aquela fila gigante, você olha e fala, ai Jesus. E daqui a pouco você olha lá no caixa, a pessoa do caixa está dando tchau para você, te cumprimentando de longe. Aí você vai lá e é uma pessoa da igreja. Você falou, oi irmã, pode ser, tudo bom, tudo. Vem fazer o que? Não, vim pagar uma conta. A irmã vira e fala, não, pode deixar a conta comigo aqui, o dinheiro que eu pago, depois eu levo o boleto na igreja para você. Aí você olha para aquela fila de 787 pessoas, né? Para pensar se vai ter, sai correndo, né? Então, é bom você conhecer, é bom você ter moral com alguém, né? Agora, se é bom ter moral com homens, imagina ter moral com Deus. Fala de novo para a pessoa que está do seu lado assim. Diga para ela assim: você tem moral com Deus? Pergunta para ela assim: você quer ter moral com Deus? Aí aqui tem um cara que eu costumo dizer que esse cara tinha moral com Deus. Eu fico impressionado. Essa parada aqui é muito louca desse cara. Aqui em 2 Reis 20 fala o momento em que esse rei, o rei Ezequias, ele adoeceu. E quando ele adoeceu, diz assim, 2 Reis 20, a partir do 1. Naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, não era qualquer profeta, né? Era o profeta Isaías, né? Filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: preparem um emplasto de figos. Eles o fizeram, aplicaram na úlcera e ele se recuperou. Diga aleluia. Dá um pause aí nesse filme para você curtir a parada que estava rolando aqui. Tu tem que entender comigo, presta atenção. Deus manda um profeta, o profeta Isaías, né? Considerado um dos maiores. Dá o recado para Ezequias, um recado legal, massa, né? Olha, é o seguinte, você está doente e tu vai morrer. O profeta é assim, né? Dá o recado, vai falar, tá ninguém. Aí ele deu o recado, foi embora, e o rei Ezequias olhou para Deus e falou: Senhor, lembra que eu tenho moral contigo, brother. Papai, é o seguinte. Só que ele não fez assim, ele fez chorando, né? A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Aí a Bíblia diz que antes que o profeta pudesse deixar o pátio intermediário, Deus falou para ele: volta. Volta. Volta e diga para o rei Ezequias que eu mudei de ideia. Mudou ou não mudou? Mudou ou não? Deus falou que ele ia morrer. Depois Deus manda voltar para dizer que ele vai morrer mais. Eu vou curá-lo e ele vai viver mais 15 anos. Imagina, o profeta deve ter olhado: Deus, fala sério, o senhor se decida, por favor. O negócio de morre, não morre, morre, não morre, ué, Deus. Porque tem os profetas que são assim, né? Aí, volta o
volta o profeta Isaías para dar um recado para ele. É o seguinte: você não vai morrer não. Deus vai curar você daqui a 3 dias, você vai subir curado ao templo. E tem um detalhe: você vai viver mais 15 anos. Deus ainda marcou a data. É moral ou não é? Imagina Deus manda para você um recado hoje dizendo quanto tempo você vai viver. Marca a data. Vai poder se programar bem melhor, né? Esse cara, eu costumo dizer que ele tinha moral com Deus. Mas o mais insano, na minha Bíblia tem escrito aqui do lado aqui, ó, insanidade. Para mim o mais insano é o que vem depois disso. A Bíblia diz no versículo 8, dá o play aí no Blu-ray para você continuar assistindo o filme. Aqui no versículo 8 diz assim: Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere, letra A, que a sombra avance, ou letra B, que ela recue 10 degraus na escadaria, ou, em algumas traduções diz, 10 graus no relógio do sol de Acás. Aí Ezequias ainda era enjoado. Ele diz aqui no versículo 10: disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar, prefiro que ela recue 10 degraus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na escadaria de Acás. É muita doideira. Você tiver noção da parada que rolou aqui, presta atenção. Deus, se nós estudamos um pouquinho de estudos sociais, ou geografia, ou alguma coisa na nossa vida, aprendemos que o movimento da sombra, na verdade, é o movimento da Terra ao redor dela mesma e ao redor do Sol. Sim ou não? Nós sabemos disso, né? E por isso a sombra faz esse movimento. Em algumas traduções diz relógio do sol de Acás. O relógio do sol, para quem já viu, aqui perto da Torre de TV em Brasília tem um relógio do sol. O relógio do sol ele tem uma agulha no meio, e de acordo com o movimento da Terra, ao passar do tempo, a sombra vai se movendo, avançando e vai marcando o tempo. A escadaria, outra tradução fala da escadaria. A escadaria, de acordo com o que ia passando o dia, a sombra ia descendo a escadaria. Aí, o profeta diz: você quer que a sombra avance? Ela avançava todo o tempo, ou que ela recue? E Ezequias diz: não, avançar ela faz toda hora, eu quero que ela subir. Aí a Bíblia diz que a sombra recuou. Isso significa que para que a sombra recuasse, foi necessário que Deus mexesse no movimento da terra por causa de um homem. Você não tem noção que Deus é capaz de fazer por sua causa. Glória a Deus. Eu estive em Itaipu, uma das maiores, agora não é mais a maior, mas uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo. Eu estava pregando na região e aproveitei para conhecer Itaipu para gravar um vídeo. Porque eu havia visto uma reportagem a respeito de uma peça de mais de 20 toneladas. Mais de 20 toneladas era um dos geradores da usina. E eles precisaram remover e desmontar esse gerador de mais de 20 toneladas para trocar um reparo de poucos milímetros, pastor. Para trocar um reparo de poucos milímetros, eles tiveram que mover uma estrutura de mais de 20 toneladas. Falei, vou lá, vou gravar um vídeo lá. E eu gravei um vídeo que o título é A Peça de Itaipu, para dizer para você que você é a peça de Itaipu. Como assim? Você é essa pecinha pequena que, se for preciso, Deus tem que mover uma estrutura todinha só por sua causa. Deus mexeu no movimento da terra, fez a sombra recuar por causa de um homem. É moral ou não é? É bom ter moral com Deus? Quem quer ter moral com Deus de verdade aí? Diga aleluia. Olha, isso aí que você coloca diante de Deus, sabe? Passar no vestibular, sei lá, ganhar uma dentadura nova, ficar com o cabelo liso, sei lá, viajar para Miami, isso aí que você coloca diante de Deus, que você pede, isso aí é fichinha para um Deus que moveu a terra por causa de um, para dar um sinal para o cara. Isso é fichinha. Agora, quando a gente olha esse homem com essa moral toda, a gente precisa parar e pensar: quem era esse homem?
Porque é muito fácil nós olharmos para alguém, né, que está alcançando grandes coisas em Deus, de repente um grande pregador, um grande ministro de louvor, um grande cantor, um grande adorador, né, um grande ministério, alguém grande que tem alcançado grandes coisas em Deus, olhar e dizer: eu quero ser igual a essa pessoa, eu quero alcançar o que ela alcançou. É muito fácil dizermos que queremos ser como alguém, é muito fácil olhar e dizer: eu quero ter moral igual o rei Ezequias. Mas precisamos saber se estamos dispostos a pagar o preço que essas pessoas alcançaram para alcançar essas coisas. Porque o que é caro tem preço, e o preço é caro. O que é precioso, o que é valoroso, tem um preço. E o rei Ezequias, ele demonstra um coração, uma disposição e uma obediência a Deus que mostra o motivo pelo qual ele tinha essa moral com Deus. Aí a gente vai voltar 2 capítulos, volta aí para o capítulo 18, rebobina aí a sua fita, pula 2 capítulos aí do Blu-ray, do DVD, e curte aqui comigo quem era o rei Ezequias antes desse episódio, para você entender aqui aonde eu quero chegar com toda a sinceridade, para você entender aqui o propósito dessa manhã que Deus quer falar ao seu coração. 2 Reis 18, quem achou diga sabão em pó. Muito bem. A partir do verso 1, no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, ou seja, ele era praticamente um adolescente, porque de acordo com a cultura judaica, até 30 anos era considerado até imaturo. E ele reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso, era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele. Era bem sucedido em tudo que ele fazia. Diga amém. Olha quem era esse cara. A disposição do coração do rei Ezequias era a disposição de um coração apaixonado por Deus. Nós temos muita facilidade de tratar que nós amamos ao Senhor, e nós somos apaixonados pelo Senhor. Mas eu sou casado, irmãos, e eu tenho entendido ao longo dos anos de casado que não adianta só dizer que eu amo minha esposa se as minhas atitudes não corresponderem a essas palavras. É verdade ou não é? Então é muito fácil para mim dizer que eu amo Jesus. Isso aí é fácil. Mas esse cara trocou a vida dele. Ele era apaixonado pelo Senhor. Ele amava a Deus acima de todas as coisas, porque ele se dispôs a fazer